tecnologia é importante, mas a essência do judiciário são pessoas. A essência do judiciário é tratar com pessoas para pessoas. E para isso a gente precisa de pessoas que entendem de pessoas. Eu preciso ter a experiência do usuário sendo levada em consideração. Eu preciso ter a gestão como nosso principal pilar e norteador das minhas ações. Bom dia a todas e a todos. Uma grande satisfação, uma honra poder participar desse Enastic. Já no seu terceiro dia, eu sei que já estamos meio cansados, mas a ideia é que se faça uma conversa bem dinâmica aqui em relação ao tema. Gostaria só de ressaltar aqui a participação dos meus colegas de painel, que são experts no assunto, e acredito que o meu papel principal aqui não atrapalhá-los. Já adianto que vou tentar fazer com que faça essa conversa da maneira mais fácil possível. Então, apresento aqui de novo o nosso desembargador Luiz Otávio Saboia, que trabalha já há bastante tempo com inteligência artificial, o Felipe Damuz, inclusive docente aí do Expojude, e o Ferdinando Cerejo. Eu inicio apenas lembrando que nós trabalhamos hoje com inteligência artificial generativa há muito pouco tempo. A se pensar que o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, nós estamos falando em pouco mais de 2 anos apenas. Então, todas as experiências que hoje nós tivemos aí a oportunidade de ver nesse evento são muito recentes. Antigamente, os tribunais trabalhavam exclusivamente com IA para triagem, classificação de processos. Então, a primeira provocação que eu faço evidentemente sem nenhuma pretensão de conduzir a fala de cada um, no sentido de que qual é a impressão dos colegas de painel em relação às perspectivas de futuro. Isso vai ser, nós vamos contar apenas com um agente de IA ou vão ser vários agentes? Porque refiro à experiência do Rio Grande do Sul, de que nós pretendemos ter uma plataforma com várias soluções de IA. Uma delas, aliás, foi apresentada agora há pouco aqui, da audiência inteligente, mas há outras que depois até posso referir. Mas, quem sabe, começamos com o desembargador Saboia, que vê a experiência dele. Ricardo, bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar a organização do evento. A gente está tendo palestras fantásticas, soluções que realmente colocam o Poder Judiciário e provocam o Poder Judiciário a refletir sobre o futuro. Eu digo sempre que tecnologia é algo que está na veia de quem vem para os eventos do JX, para o Enastic, para esses eventos discutir tecnologia. Mas, mais do que tecnologia, a gente precisa discutir resiliência e nossa capacidade de gestão. Hoje, em Mato Grosso, pelo menos, aquilo que a gente tem certeza é que tecnologia não será o nosso problema. Se nós vimos alguma coisa desde o início do evento, e aí o Gil Gerardelli colocou isso muito bem, nós temos inúmeras tecnologias. Hoje o nosso problema não é mais tecnologia. Hoje a gente pode falar em inteligência artificial, internet das coisas. Tecnologia não é mais o nosso problema. O nosso problema é como nós iremos orquestrar os nossos esforços para não entrarmos novamente naquela corrida maluca de todo tribunal querer ser o primeiro em fazer alguma coisa. E como nós conseguiremos, de alguma forma, orquestrar as iniciativas para que tenhamos um ambiente, e esse sim me parece sim o grande desafio, um ambiente saudável para todos. No Tribunal de Justiça, lá em Mato Grosso, um dos grandes desafios era as câmaras de direito público. E a gente conseguiu fazer um projeto lá que ele envolvia, obviamente, tecnologia, mas análise de dados, informações, estruturação, gestão e estrutura,
E nós conseguimos hoje no Tribunal de Justiça praticamente zerar as câmaras de direito público, algo que para nós foi muito satisfatório. Mas o que chama a atenção é justamente a dificuldade que às vezes nós magistrados temos, em abandonar antigas crenças. É a minha vara, é o meu gabinete, e abraçarmos mesmo a cultura da colaboração, da cooperação, que para mim me parece ser tão importante hoje quando a gente fala em inovação. Assim, rendo homenagens ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque a evolução que vocês fizeram, a transferência que vocês fizeram de tecnologia em 21 dias, demonstra que o tribunal incorporou isso. Nós precisávamos, vocês, no caso, precisavam se unir numa única direção. E aí eu acho que esse é um exemplo para o Brasil. A gente precisa se unir numa única direção. Saboia, a colaboração nesse episódio em particular, ela foi extremamente importante, eu diria vital para o êxito do negócio. Nós chegamos em determinado momento em que nós tínhamos o SERPRO, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que nos auxiliou com o plantão, Tribunal de Justiça de São Paulo, porque a Prodesp também prestou alguma colaboração, a AWS, a Itachi. Enfim, foi um conjunto de ações que, de fato, propiciou, claro, o fundamental papel dos nossos servidores internos e desses colaboradores que eu citei, mas foi, de fato, essa conjunção de esforços que conspirou para que o êxito final do projeto fosse alcançado. Mas, quem sabe, então, vamos para o doutor Ferdinando aqui, ver qual é a sua impressão sobre o tema. Primeiramente, agradeço estar aqui. Somos aqui vários veteranos de Enastics e cada vez um evento mais bem organizado e que leva a essa capacidade de interação que a gente tem aqui, de ver coisas para poder nos ajudar. Parabenizo a plateia, os sobreviventes que estão aqui depois dessa maratona vários ficaram até bem tarde ontem ali dançando ali no show, foi muito animado. E eu chamo a atenção que nós temos aqui no palco, além do senhor, nós temos 2 juízes de 2º grau que zeraram seus gabinetes. O Saboia ficou famoso no Brasil todo por ter zerado o gabinete, desembargador. Eu sou juiz com atuação no TRE, também zerei o meu gabinete com uso de gestão, pessoas e a IA para dar um salzinho assim, mas sem gestão e sem pessoas a gente não consegue. E o Felipe que dá aula disso no Brasil todo. Então, assim, nós somos aqui todos nós 4 somos magistrados que utilizam de alguma forma a IA no seu dia a dia e sabem que ela não vai resolver tudo, que você tem que resolver através de gestão, através de pessoas e, pegando o gancho da sua pergunta, de colaboração. O Maranhão sediou um evento do CNJ agora, que foi o Fast Labs Regional, o primeiro Fast Labs Regional, que é um encontro de laboratórios de inovação da região Nordeste, que será preparatório para o grande encontro que acontecerá no final do ano. E a tônica do CNJ agora é essa: colaboração. Toda e qualquer iniciativa tecnológica, a conselheira que estava lá, ela chega e pergunta para você: sim, essa sua iniciativa pode ser nacionalizada? Ela é compatível com a PDPJ? Ela é compatível com protocolos abertos? Como é que eu faço para dividir isso com os outros tribunais? E essa ênfase que o CNJ está dando agora em cooperação, eu acredito que nós vamos colher os frutos muito em breve. Que muitas iniciativas que cada um dos senhores estão gestando nos seus próprios tribunais serão nacionalizadas. Eu acho que é essa colaboração que a gente vai viver e vai colher os frutos no final do ano que vem, mas a gente está começando já, inclusive, a colher alguns frutos que estão na PDPJ, que eram iniciativas individuais e foram nacionalizadas. Muito bom, Ferdinando. Na verdade, esse modelo de colaboração, de governança colaborativa, eu tenho a necessidade de trazer o testemunho aqui que o melhor exemplo, na minha avaliação, para o país é do projeto DEPROC. Ele, de fato, concretiza um modelo de compartilhamento de iniciativas e não é, por acaso, o sucesso que vem encontrando, inclusive, tendo sido adotado agora pelos
tribunais de maior porte do país, e eu arrisco dizer, será o nosso futuro processo judicial eletrônico nacional, porque, na verdade, ele encontrou uma fórmula eficaz de compartilhamento, de uma governança, principalmente, de compartilhamento dessas iniciativas, e ele conta com uma série de automações, não apenas iniciativas de inteligência artificial, que, de fato, aceleram o andamento do processo, e não necessariamente se tratam de soluções de inteligência artificial, mas que o resultado final de aceleração e de entrega da prestação jurisdicional é realmente muito bom. Mas vamos ouvir o doutor Felipe aqui, nosso grande colaborador. Obrigado, Ricardo. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui, agradeço o Piccolo e toda a organização por mais esse brilhante evento. Sobre essa questão, eu escutei uma frase do Rafael Leite, que é também cara fera, né, um dos mais tops aí. Ele falou assim, numa mesa que a gente conversando, e tinha um cidadão todo empolgado, dizendo a solução dele, e aí, muito boa e tal, mas essa solução serve para ti, para o teu tribunal, mas não serve para o outro, então não serve para ninguém. Certo? Então, assim, esse é o espírito colaborador. Se serve só para mim e eu não puder compartilhar, a outra pessoa não puder usar, ou vai ter uma dificuldade muito grande de usar, ela não vai servir. Então, a gente tem que procurar isso, de ter esse espírito colaborador, para não ter essa, como o Saboia falou, né, de disputas pelas iniciativas, né? Enfim, eu acho que a resolução 615 do CNJ, né, claro que eu acho que o saldo foi positivo dessa regulamentação, por enquanto. Claro que isso é um processo, ainda vai passar por muitas adaptações, mas um dos pontos dela é isso, as soluções têm que ser cadastradas lá no Sinapse, né? Já temos soluções aí que, como o Apoia IA, que já está integrado no Codex, lá você já puxa os processos, então, uma base nacional. Então, a gente tem que começar a pensar, né, o judiciário realmente como a Constituição diz que o judiciário é uno e tal. Claro que nós temos essa divisão, né, entre estadual, federal, do trabalho, dentro de vários estados, várias realidades, mas a gente tem que ter esse posicionamento de ter esse espírito realmente colaborativo. E agora, voltando mais um pouco pela minha experiência, eu até digo que é uma covardia isso aí que vocês falam de zerar o acervo, porque, para mim, juiz de primeiro grau, eu não consigo, porque a minha secretaria toda hora joga processo para mim. Eu zero ele. Então, eu nem divulgo, porque eu fico feliz. Agora, assim, uma meta que eu estipulei, que eu procuro usar, o CNJ usa a conclusão de 100 dias. Eu falo, não, aqui é 30 dias no máximo. Né? Vamos tentar cumprir aqueles prazos lá do CPC, e dá para fazer. Né? Você tendo gestão, sabendo usar as ferramentas, você consegue estabelecer um fluxo. Vai demorar no começo, porque tudo isso que eles fizeram e fazem, continuam fazendo, o Saboia, Ferdinando e outros colegas aí que a gente viu, eu me corrijo se eu estiver errado, com certeza mais de 50% não foi IA, mais de 50%, sem dúvida, foi gestão. Foi parar para rever processos e aí, por exemplo, naquela semana, naquele mês, você diminuiu sua produtividade, mas depois você colheu os frutos e vai tudo seguindo. Então, eu sempre tentei ter essa mentalidade, e sempre que eu comecei, todos aqui acho que são early adopters, né, dessas tecnologias, assim que saiu, a gente já, mas não são todos que têm esse perfil. Então, a gente tem que levar para os colegas isso e ajudá-los a estender essa mão para que todos possam fazer isso. Mas o principal é gestão. E gestão, parar, e também parar em eventos como esse, né? Parar reuniões com equipe, planejamento, mas também participar desses congressos, fazer um curso. Então, às vezes, a gente passa aqui 3 dias aqui. Poxa, eu poderia estar produzindo, teria que... A gente até despacha aí com a flexibilidade hoje. Ontem mesmo à noite eu estava despachando no celular e assistindo a palestra aqui. Mas, assim, são momentos que a gente não pode pensar que está perdendo tempo num congresso ou num curso. São momentos como esse que você vai pegar ideias, vai pegar reflexões e efetivamente trazer para a sua realidade, e você vai colher esse fruto mais adiante, certamente. Eu ouço o Felipe, e aí, assim,
eu, Ricardo, eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Quem já tem mais de 25, quase 30 anos de magistratura, se a gente fechar os olhos e voltar no tempo, a gente vai, eu pelo menos lá em Mato Grosso, eu vou lembrar uma época que a gente mexia com ficha, né? E toda vez que a gente trazia uma tecnologia, e a tecnologia, o grande hype agora é a inteligência artificial, mas toda vez que a gente traz uma tecnologia para incorporar de alguma forma a nossa prática diária, essa tecnologia é sempre tida como salvadora da pátria. Em 2012, lá no Tribunal de Justiça, nós começamos a fazer um projeto envolvendo Big Data, onde a gente começou a trabalhar com os painéis de BI. E aí eu me recordo que todo mundo que chegava em mim falava assim: Saboia, eu preciso de um painelzinho. Depois de um tempo, era: Saboia, eu preciso de um sisteminha, né? E eu sempre recebia uma demanda de um sisteminha. E agora, recentemente, Saboia, eu preciso de uma IA. Mais especificamente, eu preciso de um prompt, né? E eu sempre digo: vocês não precisam de gestão? Vocês já avaliaram o fluxo de trabalho de vocês? Nós estamos com pessoas adequadas, nos lugares adequados, realizando as funções adequadas. Porque a tecnologia, ela é óbvio que ela é essencial, ela vai nos auxiliar e vai nos auxiliar muito. Agora, nada supera o ser humano. E aí eu insisto naquilo que o Girardelli colocou: nós temos que aprender a ser cada vez mais seres humanos. Nós vamos ter ferramentas inúmeras, e cada vez mais ferramentas vão aparecer, cada vez mais tecnologias vão aparecer. Eu estava conversando com o Felipe sobre MCP ali atrás, que eu falei: olha, já conectei meu banco do Obsidian via MCP, estou fazendo um RAG local, assim, assim, assado, perfeito. Estou me livrando de mexer com algumas APIs, estou conectando. Mas tudo isso, a gente só consegue construir essas soluções se a gente tiver pessoas, gestão e de modo bem claro, os nossos processos de trabalho, né? Então, o que eu vejo no futuro é nós deixando de estar encastelados, porque nós estamos discutindo aqui entre magistrados, área técnica, mas sempre internamente, e passando a discutir com a sociedade efetivamente soluções. Discutindo com a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, as soluções. A gente precisa construir um judiciário, e eu só enxergo um judiciário eficiente, cumprindo ali o tempo razoável de processo, se realmente houver uma sinergia de todos os atores do sistema de justiça num caminho só, independente da ferramenta tecnológica que nós usaremos. Se será inteligência artificial ou outra, não sei. Pegar esse gancho teu, até porque eu vou deixar uma provocação aqui para vocês, é que a IA generativa, ela serve também para amplificar defeitos de pessoas que já existem. Aquela pessoa que podia fazer um mal pequeno, ela pode fazer um grande mal com o uso da IA. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma situação em um gabinete que eu respondi, em que um estagiário pegou exatamente o mesmo despacho e colou em 30 processos sem ler o processo. Não fazia o menor sentido aquilo. Mas se ele tivesse uma IA automatizada, que ele conseguisse fazer aquilo em 200 processos, em 500 processos, e outros casos que, vez por outra, vocês veem aí pela imprensa, né? De pessoas que usam jurisprudências inexistentes e tudo mais. Então, a IA, se as pessoas não estiverem muito bem afinadas e saber que é apenas uma ferramenta, pode realmente amplificar problemas. E, para terminar minha intervenção, eu tenho uma apresentação que eu faço de vez em quando, que se chama, somente algumas pessoas vão entender isso que eu vou falar aqui agora, da Olivetti ao ChatGPT, porque minha primeira comarca tinha uma Olivetti. Tá? Bom, eu vou me abster de falar início de carreira, porque eu acho que dos participantes aqui, seguramente eu sou o mais velho, e a época que eu entrei, a grande evolução tecnológica era a máquina elétrica mesmo. Mas eu acho que um ponto é fundamental aqui, que foi colocado pelo Saboia, que é a experiência do usuário e a experiência do nosso jurisdicionado. E nesse aspecto em particular, há uma iniciativa muito interessante do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e eu aproveito de fazer o reconhecimento aqui à desembargadora Gisele, que é a nossa coordenadora do Laboratório de Inovação, e numa sugestão feita pela própria OAB para o sistema EPROC, e essa solução hoje está incorporada ao sistema EPROC,
havia muita dificuldade de fazer a classificação de classes e naturezas dos processos quando os advogados iam distribuir as ações. E se sabe, essas classes e naturezas fixadas pelo CNJ são inúmeras e eles, nas mais das vezes, não atribuíam a classe e natureza correta. Pois hoje, na hora que o advogado vai fazer o protocolo de sua petição, há um programinha de IA que, lendo a petição do advogado, já faz essa classificação. Mas ele não vai parar por aqui, ele em seguida vai ler toda a petição e vai auxiliar o advogado a fazer o cadastro da ação, ou seja, a distribuição da ação. O que ocorreu com o processo eletrônico na maioria dos sistemas de processo eletrônico? Aquela incumbência que era do servidor de fazer a distribuição da ação foi transferida ao advogado. E o advogado, na pressão do seu trabalho também, muitas vezes não se desincumbe dessa função com a melhor eficiência. Então, nada mais justo do que auxiliá-lo, porque, da mesma forma, o processo virá distribuído de uma maneira mais adequada e facilitará, então, a sua apreciação. E eu acho que iniciativas como essa e outras que, aliás, nós ouvimos aqui do balcão eletrônico, que nos deixou, de fato, muito interessados, vão muito ao encontro das preocupações que o tribunal tem num dos principais eixos de transformação digital, que diz respeito exatamente a esse ponto que tu coloca, Saboia, da experiência do usuário. Mas, Felipe, o que tu pode nos... Dois pontos que me chamaram a atenção aqui na fala do Saboia, que eu fiquei com vontade de comentar, que ele falou muito em pessoas, né? E eu estava tomando café hoje, encontrei o Moro, Daniel Moro, lá de Santa Catarina, que é um cara fenomenal. Não sei se ele está aí agora, mas ele vai falar hoje à tarde aí. E eu vou dar até um spoiler, talvez, da fala dele, porque ele esteve no Gartner, né? Por isso, no evento, né? E por isso que ele só veio para hoje. E ele falou que lá, se falou de inovação, claro, obviamente, né? Mas que o centro de tudo foi pessoas, né? Então, veja, referência, né, dessa empresa para todos nós, tratou muito de pessoas. E você falou das instituições, né, Ministério Público, Defensoria. A gente não pode se fechar, o juiz falar só para o juiz, o defensor só falar para o defensor, o promotor falar sobre o promotor, o advogado falar sobre o advogado. A gente tem que ter essa interligação. Então, eu, por exemplo, quando sou chamado para dar um curso no MP, Defensoria, Advocacia, eu vou com o maior prazer. E a gente, e acho que a gente tem que também trazer outras pessoas, porque assim, o sistema é um todo. A gente já sabe, já está cansado de saber que não tem superioridade, relação hierárquica, nenhum é mais importante que o outro. Todo mundo faz sua parte. Então, é nosso interesse também do Judiciário, é interesse da Advocacia, interesse do MP, Defensoria, melhorar o seu serviço e a eficiência, porque tudo influencia nesses 85 milhões de processos que estão tramitando e fora os conflitos que estão acontecendo, que é a finalidade da justiça, né? Então, assim, todas as instituições têm que estar unidas nisso, né? E procurar, sem vaidades, nos despirmos, né, das vaidades, e tentar melhorar juntos, crescer juntos. Por isso que o ENACHIC, por exemplo, ele já tem ENACHIC da Defensoria, Ministério Público, daqui a pouco vai ampliar, né? O ExpoJude já é um evento que faz um conglomerado aí de todo o mundo, né? Então, são essas iniciativas, como outras aí que a gente vê, que realmente fazem com que todo o sistema eleve o seu nível, eleve sua produtividade, eleve sua qualidade, troque experiências, um vai ajudando o outro, porque a gente tem que entrar no sistema do ganha-ganha, né? Não pode ser, né? E nesse sistema de ganha-ganha, Ricardo, me perdoa, eu falo que eu tenho algumas invejas brancas. Eu tenho uma inveja branca gigante do Rio Grande do Sul, de Rondônia, lá do Raduan, não sei nem se o Raduan está aí, mas são tribunais que, independente do tamanho, seja ele grande, médio, pequeno porte, são tribunais que criam muito e que colaboram muito com o Poder Judiciário e que fazem mais do que a gente apenas está aqui na retórica e está falando e está conversando. Essa operação, uma operação mista, pensando no usuário, foi o que a gente fez lá em Mato Grosso. Eu estou aqui com a Duda, que é uma assessora que trabalha aqui com a gente. A Duda é especialista em UX, ela está dentro do meu gabinete. Então, é uma operação. Lá dentro do gabinete, o que eu fiz? A gente misturou
a parte jurídica, pensando no usuário, então eu abdiquei de um assessor técnico jurídico para eu trazer para dentro do gabinete uma especialista em experiência de usuário, em UX, trouxe uma especialista em gestão, que é a Ellen, que está aqui. A gente transformou lá dentro do gabinete, a gente criou uma operação de aprendizado contínuo. Ano passado, dentro do gabinete ali, nós fizemos 28 capacitações para servidores, dentro do gabinete, localmente. Independente das capacitações que o tribunal fez, que as áreas fizeram, nós fizemos ali para a assessoria mais de 20 capacitações em diversas áreas. Tudo isso compreendendo que tecnologia é importante, mas a essência do judiciário são pessoas. A essência do judiciário é tratar com pessoas para pessoas. E, para isso, a gente precisa de pessoas que entendem de pessoas. Eu preciso ter a experiência do usuário sendo levada em consideração. Eu preciso ter a gestão como nosso principal pilar e norteador das minhas ações. Então, que bom quando a gente ouve, por exemplo, olha, a OAB influenciou e impactou numa ação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e por conta de uma iniciativa dessa nós mudamos fluxo de trabalho. Eu acredito que é essa destituição de vaidades, essa destituição de senso de domínio, de conhecimento completo que a gente tem, e aquilo que foi dito ontem aqui, eu saber que tem coisas que eu não sei, porque a partir do momento que a gente sabe que tem coisa que a gente não sabe, a gente corre atrás para tentar aprender as coisas que a gente não sabe, e a gente vai tentar aprender e descobrir essas coisas que a gente não sabe com as outras pessoas, com as outras áreas, com os outros atores, com os outros tribunais. Então, e aí, se eu posso deixar uma mensagem aqui, é deixar uma mensagem de eu quero ajuda e quero ajudar. Eu quero, quanto mais eu puder sugar, quanto mais eu puder ser líquido, quanto mais eu puder ser espuma, quanto mais eu puder aprender com os outros, melhor, e vamos aprender uns com os outros, vamos colaborar uns com os outros, porque só assim a gente transforma o sistema de justiça e realmente dá um salto e ingressa no século XXI. Velhas práticas precisam ser abandonadas, velhas ideias, e a gente precisa abrir realmente, olhar para o novo e olhar para um futuro que, para mim, me está ainda cortinado, me está ainda meio coberto, mas eu imagino que seja algo que a gente vai ver, aquilo que o Girardelli falou, quem chegar até 2035 vai chegar em 3 dígitos, e a gente não pode chegar em 3 dígitos como a gente está hoje, a gente tem que chegar melhor. Sem dúvida, Saboia, muito obrigado, excelente a reflexão que tu colocas, e de fato provoca uma questão que me parece que é muito importante, que diz respeito à questão da capacitação, ou letramento digital, enfim. Se sabe que a Resolução 615 estabeleceu como pressuposto, aliás, para a implantação de soluções de IA que o magistrado ou o servidor seja previamente capacitado a utilizar, a empregar essa solução. E eu acho que iniciativas como essa que tu refere, Saboia, de fazer treinamentos descentralizados, inclusive no gabinete, são ideias excelentes. Eu ouvi até no Salt Summit que ocorreu em Porto Alegre, alternativas de capacitação hoje com o emprego da própria IA. A própria AWS, que nos presta serviço de nuvem e também nos oferece agora um modelo de linguagem cloud para impulsionar o nosso principal ferramenta de IA. Eles fazem treinamentos com frequência com emprego de inteligência artificial também. Então, eu acho que toda a forma de, vamos dizer assim, de difundir essas ideias, de abrir espaço para que as novas tecnologias sejam empregadas, com certeza, com essa preocupação humana, mas de maneira a agilizar a nossa prestação jurisdicional, nós vamos estar cumprindo, acho, o nosso dever constitucional de maneira mais eficiente. Mas eu passo a palavra aqui ao Ferdinando, ver porque eu acho que essa questão do custo, e eu só queria incluir rapidamente, nós temos pouco tempo aqui, mas a questão do custo,
eu penso que ela é extremamente relevante. Até bem pouco tempo atrás, a cobrança dos valores de tokens quase inviabilizava para muitos tribunais o emprego de soluções de IA. Se sabe que esse custo vem decrescendo, vem diminuindo, mas ainda ele é muito relevante. Portanto, tem que se pensar nisso na adoção de qualquer uma das soluções. A adoção pelo tribunal de soluções da AWS partiu do pressuposto de que nós iríamos ser cobrados de fluxos só de saída, na medida em que os nossos dados do eProc já estão depositados na nuvem da AWS. Mas, Ferdinand, qual a tua impressão em relação a esse tópico da capacitação e, se quiser, alguma consideração em relação ao custo? É muito pertinente essa sua fala. Eu vejo muitos canais de YouTube sobre IA, né? IA no judiciário e tudo mais. E tem um canal específico que toda sexta-feira ele faz uma review do que aconteceu na semana na IA. E aí ele chega assim: esta foi a semana mais maluca que aconteceu na IA, aconteceu isso e isso. Aí na semana seguinte, olha, eu falei que foi semana passada, mas essa aqui foi mais maluca por isso, por isso, por isso. E ele teve uma sequência já de 15 sextas-feiras que ele já perdeu a credibilidade, porque toda sexta-feira ele diz, olha, me desculpem, mas essa aqui foi bem mais revolucionária do que a anterior. E essa questão, ela é importante porque a gente tem que ser um agnóstico, a gente não pode se comprometer para o futuro com um modelo específico de coisa, porque pode gerar um problema muito sério para a gente, porque daqui a um tempo a gente pode ter abraçado um modelo que não está mais entregando o que se esperava dele, ele deixou de ser a referência. E os custos realmente estão diminuindo muito, e eu quero deixar aqui uma reflexão de tempo. Eu estou aqui já uns 5 anos já nessa área de inovação, e eu coordenei a adaptação dos robôs mais famosos de então. Elise, começou lá com o colega Faustino, o Larry, que é do Paraná. Tem um pedacinho do Elise, tem um pedacinho do Larry, tem um pedacinho do Vitor, rodando no Tribunal do Maranhão. E o trabalho que deu para adaptar isso foi absurdo. Então, o Elise foi reescrito. O Larry a gente conseguiu pegar um pedaço, porque a arquitetura era muito específica, não dava para levar. O Vitor, a gente conseguiu pegar uma concepção de uma ligação de um módulo com outro. Então, assim, essa ideia de realmente desenvolver coisas que possam ser facilmente levadas para todo o tribunal, para todos os tribunais, é muito importante. Eu estou vendo que nosso tempo está chegando ao final, então eu queria deixar a minha fala é essa: você focar realmente em gestão, focar em pessoas, em letramento digital, porque nós temos valiosíssimos magistrados que estão há muito tempo na carreira e que vão disputar promoções com colegas que estão com letramento digital muito em dia, porque fizeram o curso do Felipe, e na hora da promoção vão ter mais produtividade. Isso é uma questão que a gente tem que pensar. Muito obrigado, Fernando. Na verdade, eu gostaria até de aproveitar e referir um lapso meu, que o tribunal fez toda a contratação por intermédio do Serpo, que nos oferece justamente essa flexibilidade do que o Ferdinando acabou de falar. Ele é um broker e trabalha com todas as grandes big techs do mundo, enfim, e isso propicia que o tribunal trabalhe, por exemplo, com a AWS no eProc, mas com a Microsoft na área administrativa e também com uma solução que é o Copilot. Aliás, eu gostaria... A solução em Mato Grosso é igual, similar. A gente quase que uma sinergia de soluções. De deixar uma frase que me parece que é emblemática aqui, da CEO justamente da Microsoft, que diz que a internet veio como uma maré para modificar as empresas, mas a IA generativa vem como um maremoto, da Satya Nadella. E com isso eu faço minha fala final, mas antes eu vou passar a palavra ao Felipe para deixar uma mensagem nos segundos que nos restam aqui. Tá, obrigado. Vou tentar me virar nos 30 aí, eu quero uma tolerância. Mas eu não vou falar muito, não. Vou encerrar dizendo que a gente não pode fazer o seguinte. Eu tenho uma imagem que eu sempre boto nas minhas apresentações, que talvez você conheçam, até famosa, né? Tem 2 homens das cavernas que estão carregando um carrinho de pedras usando rodas quadradas, né? E tem um cidadão ali chamando eles com 2 rodas redondas para oferecer para eles,
e eles viram para trás, não, a gente está muito ocupado aqui, sai daqui. Ou seja, você não tem nem... A gente está tão envolto nas nossas metas, nessa loucura de produtividade, 85 milhões processo, 30 milhões entrando todo ano, que às vezes a gente não... O cidadão está ali querendo te oferecer a roda, que como o Piccoli falou ontem, já foi inventada. A nossa roda aqui já está sendo inventada por toda hora. Eventos como esse, eles estão dando essas rodas para a gente, estão oferecendo, e às vezes se a gente não parar, a gente vai fazer, não, estou aqui ocupado, tem que bater a meta 1, meta 2, meta 3, meta... Então não vamos fazer que nem esses homens das cavernas, vamos olhar essas rodas que estão nos oferecendo, e não é só IA, é qualquer tipo de ferramenta, Eu me lembro, Ferdinando, quando o tribunal mudou o e-mail do Zimbra para o Gmail, você lembra disso? O pessoal, tem colegas que até hoje acham que a mudança foi só o e-mail da Gmail, e quando veio todo o workspace do Google, todas as ferramentas, inclusive transcrição de audiência, já tinha há muito tempo. E aí a gente vai tentando, né, ajudar, passar gente, vamos fazer, e às vezes o tribunal tem que também fazer o meia-culpa mas será que o colega não está usando? Não é porque o tribunal não deu um treinamento? Não chamou aqui, meu colega, não é só o e-mail, não, tem isso, aquilo, gerencie. Então a gente tem que também ter essa mão, os tribunais, a cúpula que eu digo, de olhar para o colega, olhar para os servidores, olhar para todo mundo e ver o que está precisando, estender essa ajuda e também, claro, com eventos como esse, cursos e tudo mais. Então, é isso, vamos parar, olhar, repensar nossos processos, que a gente vai ser recompensado. Muito obrigado, então, aos colegas aí de painel, e vamos compartilhar a experiência, seguir compartilhando até o final do evento.